Obrigado. Eu gostava de usar a palavra para tentar aqui, de acordo com aquilo que é a pretensão dos mais, ou cerca de 5.600 peticionários, primeiro constatamos que existe uma diferença daquilo que vem na petição, daquilo que está plasmado no próprio diploma legal. Não estamos a tratar de situações de inclusão de trabalhadores em fins públicos para efeitos de inclusão na DSE, mas estamos a falar de entidades de natureza pública onde os funcionários possam ter um contrato individual de trabalho, o que desde logo marca uma diferença relativamente a esta matéria. Diria até que relativamente a esta diferença, julgo que foi pertinente também a audição, o PSD pediu um conjunto de audições sobre esta matéria e julgo que elas foram extraordinariamente importantes para vermos e pelo menos para constatarmos aquilo que são as divergências sobre este alargamento de direitos da ADSE. O engenheiro João Proença, na audição, que é o presidente do Conselho Geral e de Supervisão, disse sobre esta petição que não acompanha este tipo de propostas, pois colocam em causa a matriz pública da ADSE. O PSD tende a acompanhar isto, como sabe, nós temos sido críticos relativamente ao alargamento, mas noutras vertentes, mas a questão da sustentabilidade e esta questão da matriz pública também julgamos que acaba por ser pertinente. Portanto, e o engenheiro João Proença até diria que alargar a todos os cidadãos seria matar a ADSE, foi esta a expressão que usou. De facto, entrou em vigor o diploma em janeiro passado. De facto, também as entidades que estariam à partida incluídas são aquelas que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, indica. Depois, as entidades públicas empresariais, independentemente de serem do Estado, regionais ou municipais, e não terem também caráter industrial ou comercial, e as instituições do ensino superior públicas, quero dizer que isto já foi depois do parecer do Conselho Geral de Supervisão, numa versão inicial as universidades nem sequer faziam constar-se deste alargamento, e depois, como disse, bem aqui no número 10 do diploma, referir que as entidades de natureza pública, a que se refere o número 3, serão identificadas em lista elaborada pelo Conselho Diretivo da ADSE a publicar no respectivo sítio. Esta lista já foi publicada, já foi homologada. Uma das questões que também foi pertinente é que ela manter-se-á em aberto para outras entidades, onde se venha naturalmente a identificar contratos ou situações de idêntica natureza, que não nos parece que eventualmente se relacionem diretamente com o terceiro setor, cuja função, acompanho tudo o que naturalmente foi dito pelo Presidente também da Associação Nacional de Gerontologia, o Dr. Ricardo Pocinho, porque me parece que efetivamente é muito importante, quer o terceiro setor, todas as entidades e sobretudo o complemento que faz das funções do Estado. Naturalmente, independentemente disso, o PSD desde o primeiro momento acompanhou com alguma preocupação este alargamento, como eu disse, porque foi efetuado tendo em conta algumas notícias que vieram a público e davam conta de atuações à margem da lei e contrárias até às expectativas que tinham sido criadas. O PSD requereu depois estas audições. As audições, como disse, revelaram-se de extrema importância para a clarificação. Quero aqui lembrar que foi conhecida a lista, depois de ter sido, nós fomos muito críticos, mesmo quando esta deixa de fora um universo de entidades contempladas ou que não foram contempladas, que são os hospitais EPS e os trabalhadores das empresas municipais. Na nossa ótica, contrariam até de forma objetiva o parecer que o Conselho Geral e de Supervisão que a ADSE teve, mas temos aqui uma ressalva. Nós, contudo, e apesar de considerarmos que este alargamento deixou de fora trabalhadores que deviam estar incluídos, como estes, o PSD também nunca quis colocar em causa esta matriz pública que eu referi, que a ADSE tem e deve continuar a ter, e que um alargamento de trabalhadores fora do universo da administração pública, como parece ser o caso, naturalmente coloca ou pode colocar tudo em causa.
Tanto quanto percebemos do texto da petição, o que se prende é um alargamento da ADSE a trabalhadores das organizações sociais, que o Dr. Ricardo Pocinho referenciou, todo o universo das organizações não públicas, eu não diria até privadas, mas não públicas, com um qualquer vínculo que eventualmente exista. Ou seja, nós interpretamos que se pretende um alargamento que não tem que ser os titulares de um contrato individual de trabalho, nem de exercerem funções em entidade de natureza jurídica, o que ainda alarga mais o universo destes trabalhadores. A intenção, para além de não ter respaldo na lei, pelo menos não o vemos por aí, pode colocar em causa a gênese pública da própria ADSE, bem como poderá colocar outras questões de sustentabilidade financeira do próprio sistema. Nós não colocando em causa, como disse, a importância das funções desempenhadas pelos trabalhadores, nem do próprio terceiro setor, de todo este universo, existirão múltiplas realidades cuja finalidade pública julgo que em termos de vínculo não se verificará. Só queria fazer 3 questões que me parecem pertinentes, mas relativamente à petição para complementar as informações prestadas. É se existe algum levantamento do número de trabalhadores ao nível destas organizações sociais, qual a tipologia das funções desempenhadas e, eventualmente, a remuneração média de cada um destes trabalhadores. Poderia, eventualmente, ajudar a perceber um pouco melhor a questão que está a ser colocada para o alargamento dos benefícios da ADSE. Muito obrigado.